Que trailer foi esse? Plena segunda-feira. Fala gurizada, eu sou o Lotei, esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar então o trailer do Shang-Chi que saiu hoje. E cara, que trailer bem lindo. Só pra explicar pra vocês que eu vou acabar tirando as imagens de ordem, tá? Pra ser mais fácil de explicar o que eu consegui entender do trailer. Então, se vocês forem assistir o trailer, vai estar diferente. E inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o trailer dublado quanto legendado. Recomendo vocês que vá primeiro ver o trailer para depois vir nesse vídeo. O Shang-Chi aqui, interpretado pelo ator Simu Liu, não sei se estou pronunciando certo o sobrenome dele e o nome dele, teve a sua estreia em Special Marvel Edition número 15 de dezembro de 1973. Filho de Fu Manchu, o mestre mortal do crime e líder do Sifan, treinado desde pequeno em todas as artes marciais possíveis chinesas, com o intuito de se tornar o maior assassino e o maior guerreiro que a Terra já viu. O Shang-Chi, hoje em dia, ele tem o domínio máximo do seu Chi e é capaz de não sentir dor absoluta sobre qualquer ataque, além de ser capaz de sofrer golpes que qualquer outro humano não seria capaz de aguentar. Ele tem uma força bruta muito maior do que um humano normal por causa do Chi. Então, além dele ser capaz de lutar tudo que é tipo de luta, e esse é o superpoder dele no fundo. No fundo ele não tem um poder, mas esse é o superpoder dele, ser o maior lutador de artes marciais do planeta. Nesse trailer a gente tem uma principal adaptação, tá? Nos quadrinhos, como eu já falei, o Shang-Chi é filho do Fu Manchu. Aqui a gente tem uma adaptação que ele acaba sendo filho do Mandarim. O Mandarim é aquele que a gente já viu em Homem de Ferro 3, aqui a gente tem uma espécie de... estamos mostrando a verdade. A gente tem toda aquela história de que não era o Mandarim de verdade, aqui a gente vai conhecer o Mandarim de verdade, que é o pai do Shang-Chi. Não vai mudar na história, ele vai continuar sendo o filho do cara, que é o líder de todo esse negócio dos 10 anéis aí, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa que o Fu Manchu, só que em vez de ser o Fu Manchu, o pai dele ele vai ser o Mandarim. Aqui agora a gente vai começar a entrar em si no trailer. E pra vocês entenderem, o Mandarim ele tem os 10 anéis, aquilo que a gente já sabe, os 10 anéis, mas a história em si que o Mandarim conquistou, ele achou esses 10 anéis dentro das ruínas de uma nave extraterrestre antigaça, e essa nave ela era de uma espécie de dragões, sim, dragões alienígenas. O nome dessa raça de alienígenas então é Makluana, e cada um dos 10 anéis tem a alma de um guerreiro ancestral dessa raça. Um dos alienígenas dessa raça é o Fin Fang Foom, que é muito famoso na Marvel, vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar. E ele está adormecido no Vale dos Dragões. E o Mandarim sempre quer o controle dele pra... essas coisas de super vilão, eles querem pegar o dragão... sei lá, ele viu Game of Thrones e quer dominar o mundo com o dragão, deve ser isso. A gente não sabe exatamente por que ele quer o dragão, mas ele quer o dragão. E agora sim, vamos pro trailer, tá? A gente vê nessa cena que eu acho que se passa no passado. A gente viu o exército do Mandarim, mais pra frente tem outras imagens desses carinha de preto aí junto com ele. E eles estão atacando um templo. Mas esse templo tá muito bem protegido. Esse templo tá muito bem protegido por outro exército. Eles têm desde Comaianos, que é essa espécie de leão com cachorro, alguns filhotes de dragões, e olha o que esses guerreiros têm na mão. Eles têm umas espécies de escudos feitos com escamas de dragão. Espera, a gente tem então escudos com escamas de dragão, a gente tem filhotes de dragão, e a gente tem esses caras aí protegendo esse templo que o Mandarim tá querendo invadir. Tem alguns vazamentos já que o Fin Fang Foom vai aparecer sim em Shang-Chi, e daí é que a gente entra na minha teoria, tá? Eu acho que essa cena se passa no Vale dos Dragões e que embaixo desse templo, ou alguma coisa assim, tá o Fin Fang Foom adormecido. O dragão tá ali sim. E eu acho que nessa primeira vez, aparenta ser no passado, o Mandarim tentou invadir esse lugar com o exército dele pra conseguir dominar o dragão, mas daí ele teve uma resistência muito grande desses guerreiros que protegem o dragão e acabou que eu acho que ele foi derrotado, que ele não conseguiu, mesmo com os 10 anéis. E, inclusive, diga-se de passagem que os 10 anéis não ficam nos dedos do Mandarim, como nos quadrinhos, e sim nos braços. Olha aí, ó, nessa cena. O que eu acho que faz essa cena ser antiga, ser no passado, é que os braços dele estão meio novos. Então eu acho que é
uma versão mais nova do Mandarim tentando atacar esse templo atrás do dragão, mas não conseguindo. E inclusive isso vazou no Reddit que teria uma cena onde eles entrariam, eles tentariam atacar um templo onde teria um exército armado com escudos de escama de dragão e eles teriam um dragão próprio, um dragão vermelho, que seria o guardião do dragão verde, que é o Fin Fang Foom. E a gente já teve sim o vazamento de um Funko, de um dragão guardião, que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês. Então talvez seja tudo nessa cena. Existe um dragão que a gente não tá vendo aí, mesmo a gente vendo vários pequenininhos. Existe um dragão que protege o dragão principal. E uma curiosidade, essa raça de dragões, ela se metamorfoseia em humanos. Então talvez a gente pode existir dragões entre a gente não sabe. Uma das coisas que me leva a crer que ele vai falhar é o fato de existir o Shang-Chi. Eu acho que ele falha e daí decide ter um filho e treinar o filho desde pequeno para o filho ser o maior lutador do mundo para ajudar ele a conquistar esse dragão, esse templo. E então aqui a gente vê que ele treina o Shang-Chi desde criança como um mestre, sem dó. A gente tem essa parte aqui no treinamento que a gente vê que é o treinamento para ele não sentir dor, ele tomando essas porradas aí pra ele se concentrar no chi dele a ponto dele não sentir dor nos golpes. E aqui a gente entra numa parte interessante. Um dos treinadores dele é esse assassino misterioso aí, a gente já viu vazamentos dos bonecos, o nome dele é Death Dealer, ou Negociante da Morte, tá? Nos quadrinhos, ele é servo do Fu Manchu, o pai, entre aspas, original do Shang-Chi, e ele tá infiltrado no MI6, o Serviço Secreto Britânico. Aqui a gente tem uma adaptação dele, então, ele continua sendo um servo do pai do Shang-Chi, só que em vez de ser o Fu Manchu, como a gente já falou, é o Mandarim. E ele é um dos treinadores do Shang-Chi, e mais pra frente a gente vai ver que vai ter uns embates deles com o Shang-Chi já mais velho, vai ter esse embate aprendiz e mestre. Mas eu acho que com uns 18 anos ele vai fugir pra América, ou talvez o pai dele mesmo libere ele pra ir pros Estados Unidos, porque a gente vê depois que ele tá mais velho, trabalhando num hotel com essa amiga dele e tal, mostra eles em karaokê e tudo mais, até que acontece de ele ser atacado num ônibus ainda nos Estados Unidos. Na sinopse oficial dos filmes nos é contado que vai ter um torneio. Um torneio talvez meio legal, a gente não sabe. Vai ser meio que um Mortal Kombat, meio que o comitê do próprio Grande Dragão Branco, onde o Shang-Chi tá escrito. A gente não sabe direito ainda qual que é o grande prêmio, o que acontece com quem ganha, mas mais pra frente a gente vai ver melhor esse torneio, ainda nesse trailer. E um dos caras que tá no torneio aparece aqui, eu acho que talvez tentando matar o Shang-Chi antes do torneio, porque sabe que ele é filho do Mandarim e tudo mais, pra não ter que lutar depois com ele no torneio. Esse cara é mais conhecido como Douglas Scott ou o Punho de Lâmina, tá? Ele é um cara que simplesmente odeia... Existiu 2 Punhos de Lâmina. O primeiro morreu acidentalmente lutando contra o Shang-Chi, e o segundo é o irmão dele, que odeia ele por ter matado o irmão dele. Mas no fim acabou que não é o Shang-Chi que mata ele. Ele morre fuzilado por uns caras lá. E o Punho de Lâmina tá sim nesse torneio. Mas o que é estranho é que aqui nessa imagem é que o Punho de Lâmina ele tá sendo escoltado pelos aqueles mesmos caras de preto do próprio Mandarim. Eu achei meio estranho. Será que o Punho de Lâmina tá trabalhando pro Mandarim e tentou matar o... Eu não sei. Essa parte pra mim não fez muito sentido. Mas agora entrando em uma teoria do Reddit, tá? Tem uma teoria dizendo que nesse torneio a gente vai ver personagens já conhecidos, personagens que a gente já viu, como a Viúva Negra, a gente não sabe qual delas, se é a Helena ou se é a própria Natasha. O Barão Mordo também vai estar nesse torneio. E o Bartrock, que a gente tá vendo agora em Falcão Soldado Invernal. Inclusive, se vocês não assistiram, os reviews dos episódios tá aqui, uma playlistzinha com os 2 que a gente já fez. E sexta-feira agora vai ter mais, tá? Mas além deles, a gente ainda tem 4 mutantes que podem aparecer. Um é o Omega Red, que já foi teorizado que ele fosse aparecer em Falcão Soldado Invernal. A gente tem o Easy Kid, além do Vampiro Energético Avok e a Espiral. Esse vazamento ainda diz que vai ter um Asgardiano chamado Dane também, e o Guerreiro Garra Branca, que nos quadrinhos é o Índio Apache. Mas isso daí é tudo vazamento do Reddit, pode ser completamente ser verdade. E antes de continuar, por favor, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, a gente tá trazendo um monte de coisa aqui pra vocês. Esse mês a gente tá praticamente com um vídeo por dia, e então se vocês estão gostando, comentem aqui embaixo o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, e se não estiver gostando, pode comentar também e deixar uma sugestão do que eu posso fazer pra mudar o que vocês não estão gostando, tá?
Após esse torneio, os únicos confirmados, então, é o próprio Punho de Lâmina, o Shang-Chi, a irmã dele. Sim, o Shang-Chi tem uma irmã. Nos quadrinhos ela não existe, a gente acha que é uma criação dos filmes mesmo, chamada Xialing. E a gente tem essa cena fortemente inspirada em O Tigre e o Dragão, onde essa personagem a gente ainda não sabe 100% quem é, mas na internet a gente acha que é a Jin Lee, uma das campeãs também a lutar no torneio. E se vocês reparar, o pessoal da internet já descobriu que lá no fundo tem uma pintura que parece muito o símbolo do Capitão América. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que significa essa pintura, se é o escudo do Capitão América ou não, e por que ele estaria ali. A gente vê que logo após ele ser atacado pelo Punho de Lâmina, ele é levado para a China para o novo, digamos, esconderijo, para o novo QG do Mandarim, que é esse lugar. Pode ver que ele não é mais tão chinês, ele é mais um lugar escondido mesmo, parece um lugar mais industrial. Essa cena, basicamente, eu não sei explicar pra vocês o que pode ser. Eu acho que é a ação de algum dos anéis, tá? Cada anel tem um poder e a gente tem 2 que se enquadrariam, talvez, nessa água levitando. Tem o anel do vórtice, que levita as coisas, ele faz vento e tudo mais, levita as coisas. Não dá pra ver se tem vento aí. Parece só a água levitando em si. E tem o anel Mento Intensificador, que ele age direto na mente das pessoas e cria ilusões. Não parece uma ilusão, eu não sei. Eu acho que a maior explicação é que isso daí é os anéis. É os anéis. E aqui eu acho que é uma cena no passado também, tá? Porque a gente vê o pai do Shang-Chi, o Mandarim, com umas roupas antigas e com cabelo comprido, uma barba e tudo mais. Então eu acho que isso daí é algo mais no passado. Porque nas cenas que a gente tem mais pra frente, a gente vê ele de terninho, cabelinho cortado e tudo mais. Eu acho que essas cenas, isso nos diferencia o Mandarim do passado do Mandarim do futuro. E a gente tem então a luta final, que é ele lutando contra o pai dele. E a gente consegue ver que essa luta é mais no final do filme, porque o Shang-Chi já tá com o uniforme dele, oficial, no uniforme clássico, que já temos esse pôster lindo, já belo, maravilhoso, essa roupa dele, muito inspirado nos quadrinhos. E a gente vê que ele tá assim, usando também um dos bastões dele, e lutando contra o pai dele. E se tu vê lá no fundo, a gente vê que tem os soldados do pai dele estão lutando contra outras pessoas. Então, talvez esse lugar está sendo tomado junto com o Shang-Chi, ou talvez seja o próprio templo do dragão, não sei. E é isso, pessoal, o que foi esse trailer? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele. Vocês concordam com as minhas teorias? O que vocês acham desses vazamentos do Reddit aí? De aparecer Viúva Negra, de aparecer o Bartrock, de aparecer o Omega Red ou outros mutantes. Comenta aqui embaixo. Eu tô louco pra ver o dragão, cara. Louco pra ver o dragão. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês que curtiram o trailer do Shang-Chi também. E é isso aí, pessoal. A gente se vê ainda essa semana. Um abraço, até mais, valeu e tchau!